Olá, no JBN de hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a alimentação e a hidratação nesse tempo quente e seco. Uma especialista vai dar dicas para você manter a sua saúde em dias. E a flexibilização da quarentena em São Paulo. 128 municípios reabriram as escolas para atividades de reforço nesta terça. E ainda vamos conferir os destaques do noticiário internacional. E é dia de dar os parabéns ao povo de São Luís do Maranhão e de Vitória, no Espírito Santo. Nós vamos homenagear essas duas capitais que fazem aniversário hoje. O JBN de hoje já está no ar. Uma excelente noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero começar o nosso jornal de hoje com um alerta para você. É que nesse período de extremo calor em várias partes do país, é preciso redobrar os cuidados com a alimentação, sem se esquecer também de se manter hidratado. Quer saber mais dicas para melhorar a sua saúde? Veja agora na reportagem da Daiane Rodrigues. Os dias de calor mexem muito com o corpo, provoca até mesmo sensação de cansaço. Por isso, para evitar problemas e manter a saúde em dia, é preciso ajustar a alimentação. E a nutricionista traz hoje dicas muito importantes. Realmente está muito calor, a umidade está muito baixa. Nós precisamos estar ingerindo mais alimentos ricos em águas, no caso de frutas e verduras. Então, frutas como melancia, melão, acerola, abacaxi, manga, morango, são frutas excelentes, porque são ricas em água, vai ajudar ali no processo de hidratação e ainda para refrescar a gente pode estar congelando essas frutas, comendo os pedaços congelados, ou também estar comendo em forma de frozen, batendo com leite, fazendo vitaminas, fazendo até sorvete com iogurte natural. Então, a gente tem várias opções. E em relação a verduras, a gente tem rabanete, tem a cenoura crua, temos agrião, tomate, pepino e cozidos, brócolis, couve-flor, abóbora, abobrinha, todos muito bons e leves. Além de apostar em refeições leves, se hidratar é fundamental. Afinal, mais da metade do corpo humano é constituído por água e cada pessoa tem a quantidade correta de água para ingerir por dia. A gente tem que aumentar o consumo de água e para saber, qual a quantidade indicada para você estar consumindo, você vai pegar o seu peso e multiplicar por 35. O que é isso? Para cada 1 quilo de peso, você precisa consumir 35 ml de água. É preciso ficar atento às dicas para que o tempo seco seja vivido com segurança. Uma atenção redobrada deve ter quem pratica exercícios físicos para evitar possíveis complicações. Antes do treino é indicado uma alimentação mais leve para não te prejudicar ali, para que você não passe mal. E o que não pode faltar é um alimento que seja fonte de carboidrato, porque é justamente esse carboidrato que vai te dar energia para que você consiga treinar bem, praticar uma atividade física e se empenhar ao máximo. Dicas tão importantes daquelas para levar para a vida. Que tal cumprir a meta de ingerir a quantidade certa de água até mesmo quando não fizer calor? E é bom lembrar, a principal recomendação para quem não se sentir bem é, claro, procurar ajuda médica. É isso aí, tem que ficar de olho, ficar atento mesmo, Esse calor demais, esse calor em excesso pode representar risco para todo mundo e a atenção, é claro, deve ser especial aos idosos e às crianças também. Nós vamos falar agora sobre a flexibilização da quarentena em São Paulo. As escolas públicas e privadas do estado puderam reabrir a partir de hoje para as aulas de reforço escolar, tutoria e atividades esportivas em regiões que estejam na fase amarela do plano de flexibilização econômica há pelo menos 28 dias. Já a retomada das aulas presenciais está prevista para o dia 7 de outubro em todo o estado. Apesar da autorização do governo do estado, cada prefeitura tem autonomia de decidir se as escolas vão reabrir ou não em suas cidades. Segundo o último levantamento
levantamento da Secretaria Estadual de Educação, apenas 128 dos 645 municípios devem reabrir essas escolas, as unidades de ensino, para as atividades de reforço nesta terça-feira. Já as 39 cidades da região metropolitana, que inclui a capital paulista, não devem reabrir as escolas na data autorizada pelo governo do estado. E o nosso assunto agora é a mudança de protocolo lá em Minas Gerais. A confirmação de reinfecção pela Covid-19 em outros países levou o governo do estado a adotar novas medidas caso haja o ressurgimento de sintomas em quem já foi diagnosticado com a doença. A Carol Matos tem mais informações sobre essas mudanças para a gente. Carol, boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. A principal mudança é que agora é considerado caso suspeito de reinfecção quando a pessoa apresenta um novo quadro clínico com sintomas da Covid-19 em um período acima de 90 dias do primeiro episódio de contaminação do novo coronavírus. Tudo isso se for confirmado laboratorialmente. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, o primeiro caso de reinfecção por coronavírus foi confirmado por pesquisadores chineses em Hong Kong e se refere a um homem com o segundo caso diagnosticado 4 meses e meio após o primeiro. O tempo de isolamento social para pacientes graves e leves também mudou. Agora, essas pessoas infectadas devem se manter em isolamento pelo período de 20 dias após o início dos sintomas, ou após 10 dias contados, a partir do momento em que o paciente não manifesta mais febre, sem o uso de medicamentos durante 24 horas. Já para os casos leves, a recomendação é de que o isolamento seja feito por 10 dias após o início dos sintomas. Antes, esse prazo era de 72 horas. Todas essas mudanças aqui no Brasil seguem protocolos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Eu volto para o estúdio, é com você, Wilker. Obrigado, Carol, pela sua participação. E é momento de conferir os destaques do noticiário internacional. Acompanhe comigo. Atualmente, o estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, enfrenta 3 grandes incêndios florestais. O fogo tem tomado partes da região com o auxílio de uma onda de calor recorde que, de acordo com as previsões, deve se prolongar. Durante o último fim de semana, mais de 200 pessoas foram obrigadas a sair de casa por causa de um incêndio no centro do estado. Com mais de 525 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia, a Espanha inicia nesta semana um ano escolar atípico, com diversas precauções de saúde e a incerteza sobre os efeitos da volta às aulas presenciais. O país vem registrando números preocupantes recentemente. Desde a última sexta-feira, 26 mil novas infecções foram confirmadas. Apesar dos índices, mais de 8 milhões de alunos retornam às aulas nesta semana, após 6 meses com as instituições de ensino fechadas. E de volta ao Brasil, a Unicamp comprovou a capacidade de um saco de lixo eliminar o novo coronavírus. O produto foi desenvolvido e fabricado aqui no país. Testes realizados pelo Instituto de Biologia mostram que o produto removeu 99,9% dos vírus. Segundo a Universidade Estadual de Campinas, a tecnologia é inédita e a previsão da fabricante é distribuir o item no mercado nas próximas semanas. E olha só, o nosso comentário de hoje do especialista em agronegócio Antônio Pereira tem como assunto os desafios para manter o otimismo nesse tempo de crise. Vamos ver. Olá, tudo bem? No programa de hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, sobre otimismo. O brasileiro, de maneira geral, é uma pessoa otimista, acredita, confia que tudo vai dar certo. Mas, infelizmente, de maneira geral, não é bem aquilo que nós estamos vivendo hoje. Existe uma situação muito delicada que a maioria dos brasileiros está vivendo, uma situação que eu diria até meio complicada, principalmente quando envolve a base financeira, quando envolve dinheiro. Tá certo que, de maneira geral, temos fé, acreditamos que um dia vai melhorar, mas quando vai ser esse dia? Essa é a pergunta que bate na cabeça de muita gente. E nós estamos vivendo agora um momento crítico que, com quem eu já conversei, com quem eu converso, está acreditando que esses problemas que nós estamos vivendo agora vão passar num curto prazo.
pode ter certeza absoluta, não vai ser no curto prazo. Nós ainda vamos viver um bom tempo amargando muitos prejuízos. E eu sei que nós temos aí hoje 13, 14 milhões de brasileiros vivendo numa situação muito delicada. E não é que ele está pensando no dia de amanhã, não. Ele, se for de manhã, ele está pensando à tarde. A coisa está tão complicada para uma boa parte dos brasileiros que, infelizmente, a maioria dos políticos que comandam esse país parece que esqueceram que nesse país tem gente morando e tem gente precisando de uma condição melhor para viver. Para viver não, para sobreviver. Vivemos num país que basicamente faz inveja a quase todos os países do mundo. Nós temos água, nós temos terra, nós temos luminosidade, nós temos um país basicamente abençoado por Deus para poder produzir e gerar empregos. Mas, infelizmente, aliada a essa pandemia que pegou o mundo de surpresa, nós temos uma pandemia pior, que é, de maneira geral, a classe política. Quero deixar claro que nós temos muitos políticos pensando no país, mas uma boa parte, infelizmente, está pensando no grupo dele. E isso não pode acontecer. Começa agora com as eleições para prefeito e vereadores. Pense bem nesse otimismo que você quer melhorar, mas pense bem também no seu futuro. Um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado, Antônio Pereira, pelo comentário de hoje. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir a gente fala sobre o aniversário de duas belíssimas capitais brasileiras, São Luís do Maranhão e Vitória no Espírito Santo. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje, 8 de setembro, a capital do Maranhão, São Luís, comemora 408 anos. E para celebrar a data, a nossa equipe preparou uma reportagem especial. Vamos acompanhar. Capital de todos os ludovicenses, tem uma história linda que explica muitas tradições que respiram na cidade até os dias de hoje. Mas por que a cidade se chama São Luís? São Luís foi batizada pelos franceses quando eles chegaram aqui em 1612, né? Esse nome foi dado como homenagem ao rei que governava a França na época, o rei Luís XIII, mas ele também é uma alusão, na verdade, ao rei Luís IX, que é conhecido como São Luís, rei de França. Foi canonizado pela Igreja Católica por ter morrido em uma das cruzadas. O Madison é servidor público e trabalha diretamente com as tradições e os pontos turísticos da cidade de São Luís, no Maranhão. Ele nos ajudou a entender a carga histórica dessa cidade, que em 1530 iria ser colonizada pelos portugueses. Por ser muito distante de outras cidades da época, o local acabou sendo tomado pelos franceses, que ficaram entre 1612 e 1614. Em 1641 aconteceu uma invasão holandesa e só depois disso os portugueses expulsaram quem já tinha ocupado o lugar com a ajuda dos índios locais. A chegada dos portugueses fez com que a arquitetura ganhasse forma e até os dias de hoje os traços são facilmente notados em São Luís. Até hoje nós temos um centro histórico que guarda da arquitetura dos séculos 18 e 19, é considerado patrimônio mundial pela Unesco e que hoje em dia é um dos principais pontos, por exemplo, de desenvolvimento cultural, de turismo do nosso estado, o Centro Histórico de São Luís, onde nós conseguimos encontrar resquícios da colonização da cultura portuguesa, como, por exemplo, as festas do Divino Espírito Santo, mas também a miscigenação com outros povos, com outros povos que já aqui estavam ou que foram trazidos, como o caso dos negros africanos, né?
e que hoje nós conseguimos encontrar principalmente em danças como o tambor de crioula e o bumba meu boi, que é a principal manifestação cultural do estado. Como pontos turísticos, São Luís reserva para os visitantes lindas atrações. A gastronomia é um show à parte. Toda essa mistura de povos que participaram da colonização do Maranhão, né, principalmente aqui do norte do estado, em São Luís, acabaram legando muitas coisas que são próprias nossas e que é difícil, até quando a gente viaja, encontrar em outros estados do Brasil, como é o caso do arroz de cuchá, que é um arroz preparado com... o cuchá é uma erva, né, aqui chamada de vinagreira, e na verdade o prato preparado é que se chama de cuchá. O cuchá é preparado com a vinagreira, tem um gostinho azedo e dá um sabor diferente, digamos assim, para o arroz. A economia gira em torno do porto da cidade, o segundo mais profundo do mundo. A agricultura familiar e a cultura são atrações nacional. O povo ludovicense é trabalhador e alegre, povo bairrista que tem orgulho da sua história e que traz um dialeto todo particular. Gírias ludovicenses que a gente pode comentar, assim, com certeza, égua é uma gíria própria daqui e que designa geralmente, pode ser raiva ou pode ser surpresa. Então você me mostra alguma coisa inusitada, eu olho aquilo ali e digo, égua, nunca tinha visto isso. Que mais? Coíra é uma palavra também que eu acho que eu só escutei aqui e que pra gente significa preguiça. Um termo também que geralmente a gente utiliza aqui, que é, por exemplo, quando alguém vai embora. E aí a gente costuma dizer, tá na hora de capar o gato. Agora me pergunta por que a gente fala capar o gato, eu não faço ideia. Mas é assim que se fala para ir embora. A cultura e a religião em São Luís, no Maranhão, se completam. Não existe a possibilidade de uma andar longe da outra. Nossa Senhora da Vitória é a padroeira da cidade, mas a arquidiocese tem como padroeiro São Luís, rei da França. E a fé do povo ludovicense não para por aí. Nós temos outras grandes devoções que não necessariamente essas, embora sejam os patronos. Por exemplo, nós podemos destacar a festa de Nossa Senhora da Conceição em dezembro. Começa a devoção desde novembro, são 30 dias de festa. Nós temos São José de Ribamar, que fica no município, compreendido pela Arquidiocese de São Luís. São José de Ribamar é o padroeiro do estado do Maranhão. E a festa do padroeiro, que também acontece em 30 dias, oficialmente no mês de setembro, são 4 festas que acontecem em honra a São José de Ribamar durante o ano, mas a principal acontece em setembro, reúne multidões, milhares de fiéis. E aí nós podemos destacar várias outras, como São Benedito, que também acontece durante o mês de agosto, sempre no segundo domingo de agosto. E todas essas datas estão atreladas justamente à história dessas cidades, ou a história do bairro, ou a própria história de fundação da cidade, como é o caso de São Luís, rei de França, e é o caso de Nossa Senhora da Vitória. Parabéns, São Luís, pelos seus 408 anos. Parabéns a você, querido e querida ludovicense. É isso aí, mostramos um pouco sobre São Luís ao restante do Brasil, né? A gente conseguiu ver aí o quanto é uma região rica em história e cultura, né? E a outra capital do Brasil que também comemora aniversário nesta terça é Vitória, no Espírito Santo. São 469 anos de história. A nossa querida Vitória, no Espírito Santo, comemora hoje 469 anos. Essa senhora, que está localizada em uma ilha, se destaca pelos altos índices de qualidade de vida, sendo considerada uma das melhores capitais brasileiras para se viver. E é claro, com uma beleza natural admirável, repleta de montanhas, praias e cachoeiras, com um clima tropical agradável na maior parte do ano. Seus prédios e pontos turísticos fazem a cidade ser um museu ao ar livre, visitando a história de vários períodos e estilos arquitetônicos, como o estilo colonial, eclético, arte déco, neocolonial, neogótico e moderno. Parabéns, Vitória! Que a sua história continue sendo escrita com tanto amor e sendo abençoada. É isso aí, a gente continua falando sobre as comemorações na capital do Espírito Santo. Eu estou aqui com o padre Renato Cristi, que é pároco da Catedral de Vitória. Padre, boa noite para o senhor.
A celebração das 17 horas de hoje teve um tema muito especial, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema para a gente. Boa noite para todos. Estamos vivendo hoje um dia de festa, dia 8 de setembro, festa da padroeira Nossa Senhora da Vitória, patrona da Catedral, da Arquidiocese de Vitória e também da capital do Espírito Santo, Vitória. Tivemos aí uma programação intensa desde o dia 1º de setembro e hoje, então, o encerramento. Tivemos a missa das 5 da tarde e desenvolvemos o tema escolhido para a festa deste ano é Senhora, tua força queremos pedir. Acreditamos que nesse momento as pessoas estão necessitadas desta força, desse auxílio que vem de Deus, trazido pelas mãos bondosas de Nossa Senhora, a quem aqui recebe o título de Senhora da Vitória. E agora, na sequência, acontece a procissão, ou melhor, uma carreata com a imagem de Nossa Senhora para as principais ruas aqui do centro. E ao longo de todo esse trajeto serão recolhidos também alimentos que logo serão destinados às famílias, às pessoas mais necessitadas. Eu já estive em Vitória, a gente vê que é um povo que tem uma fé muito grande, né, padre? Como que foi para essas pessoas, durante esses dias de festa, participar dessas celebrações agora nesse tempo de pandemia? Tiveram mudanças, com certeza. Como que foi a participação do público nessa festa? Então, nós tivemos que nos adaptar a esse contexto que todo mundo já sabe. Ficamos durante algum tempo pensando como seria a festa e chegamos à conclusão que nesse período ela poderia ser, e aconteceu assim, está sendo presencial, porém com a participação muito limitada e tomando também todas as precauções. E aí nós nos atentamos às redes sociais e aí então fizemos toda a transmissão com muita qualidade e um alcance muito grande, graças a Deus. Acreditamos que no próximo ano temos que pensar numa festa presencial e também online. Então a experiência, na medida do possível, foi boa, então, a participação das pessoas, né? Se não fosse a pandemia, olhando para o lado positivo, a festa não teria essa cor, o brilho que teve neste ano de 2020, né? Então, por um lado, a pandemia nos proporcionou ou acelerou um processo que, inevitavelmente, todos nós também teríamos que passar. Aqui me refiro especificamente à igreja. Tá certo. A gente viu aí, o senhor mencionou agora há pouco, que vai acontecer durante essa carreata. Vocês vão recolher alimentos para distribuir entre as pessoas mais vulneráveis. Como que funciona isso? De onde surgiu essa iniciativa? Já é uma tradição aí? Não, a ideia surgiu assim. Desde março, propriamente, quando iniciou aí a pandemia e as medidas de distanciamento social, algumas famílias ficaram prejudicadas e nós começamos a organizar esse trabalho. Pouco a pouco, chegamos a 800 famílias cadastradas só no território da nossa paróquia, que compreende o centro da capital, Vitória. Atualmente nós temos em torno de 400, 450 famílias, mas desde março nós temos distribuído cestas básicas. E na procissão de Corpus Christi neste ano tivemos a ideia, bom, como não vamos ter tapete, por que não passar com o Santíssimo pelas ruas, já que é um dia permitido pela igreja, o culto público à Santíssima Eucaristia, e ao longo desse trajeto vamos recolher alimentos. Foi uma experiência que deu tão certo lá no mês de junho, né? Foi a festa de Corpus Christi, e vamos repetir agora na festa Nossa Senhora da Vitória. Tá certo. Parabéns pela iniciativa, então. Iniciativas assim como essa foram feitas também em outras capitais, né? Inclusive aqui em Goiânia. O Santíssimo passou pelas ruas da capital, o pessoal acolheu muito, aprovou muito, gostou bastante dessa iniciativa. Obrigado por falar aqui com a gente sobre esse dia tão especial, sobre o aniversário de Vitória e sobre essa devoção tão maravilhosa que é a devoção à Nossa Senhora da Vitória. Muito obrigado e deixo o convite para quem não conhece a capital Vitória, vir conhecê-la e passar aqui pela Catedral, que é um dos monumentos mais visitados, o segundo do estado do Espírito Santo. E parabéns para a nossa cidade Vitória, que hoje completa 469 anos de fundação. É isso aí, muito obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. E a gente finaliza aqui então o JBN desta terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então um forte abraço para você, se cuide, até lá.